gratuito. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, o Jornal da Alterosa está no ar. Veja os destaques dessa edição. PM fecha bingo na capital e leva 60 jogadores para a delegacia. Sancionada lei que pune a importunação sexual. Governo estuda exigir carteira de vacinação para matrícula nas escolas. O Ministério da Saúde estuda tornar obrigatória em todo o Brasil a apresentação do cartão de vacinação para matricular crianças e adolescentes em escolas públicas e particulares. A medida seria uma forma de aumentar a imunização, que caiu muito nos últimos 2 anos. Foi levar o filho para vacinar no posto de saúde. Gabriel, de 9 meses, tomou a dose de febre amarela. Agora só com 1 ano, né? 1 ano a gente volta, né, amor? Porque a gente sabe que é muito importante, né? Então, a nossa parte a gente tem que fazer para proteger esses bens preciosos que a gente tem. Mas nem todos os pais e responsáveis estão com o cartão de vacina dos filhos assim, em dia. A situação da vacinação em Belo Horizonte é crítica. Das 7 principais doses para menores de 1 ano, apenas a BCG atingiu a meta em 2017 e neste ano. O índice de cobertura das outras está bem abaixo do ideal. A situação não é diferente em outras cidades de Minas e também em outros estados. Por isso, o Ministério da Saúde estuda a possibilidade de exigir o cartão de vacina das crianças atualizado na hora da matrícula escolar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a proposta ainda precisa ser bem discutida, porque as crianças não podem ter o acesso ao ensino negado. Existe, então, essa recomendação do Ministério, né, essa sugestão do Ministério. Isso tem que ser tratado aqui no município, de comum acordo entre saúde, educação e tudo mais. O que a saúde vê é que talvez fosse interessante, seria uma forma de alertar aos pais a importância em se ter um cartão de vacina em dia. Entretanto, nós não desejamos de forma alguma que isso seja um impedimento de acesso à educação. A Sociedade Brasileira de Imunologia informou que ainda analisa a questão. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria em Minas disse que a medida pode ser eficaz para garantir maior proteção das crianças. Esta médica concorda que a obrigatoriedade deve valer para todas as escolas. É uma opção que vai ajudar a tentar colocar esse cartão em dia. É claro que existe aquela população que não quer vacinar, ela tem uma filosofia anti-vacina. Aí vai ser um problema que eles vão ter que discutir como fazer. Também tem aquelas pacientes que não podem vacinar. Por exemplo, tem uma paciente com alergia a ovo. Ela não pode tomar certas vacinas, né? Tem paciente com alergia a alguns conservantes, também não pode. Ou está com uma doença imunossupressora, ela não pode. Então, esses pacientes teriam que levar um atestado falando que eles não podem tomar, não estão em dia por causa dessas doenças. Patrícia disse que a escola da filha já cobra o cartão de vacina atualizado. Acho excelente, porque é uma tranquilidade para as mães, uma segurança para os nossos filhos, saber que eles estão protegidos com as vacinas, que uma criança não vai transmitir uma doença para a outra. Então, eu aprovo, acho muito boa a iniciativa. A lei que torna crime a importunação sexual foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente em exercício, José Antônio Dias Toffoli. O projeto já havia sido aprovado em agosto deste ano pelo Senado, quando a Lei Maria da Penha completou 12 anos. O que muda? Veja na reportagem de Daniela Malman. Mais uma conquista para as mulheres. Eu acho bom que continue tendo mais e mais leis, né, com penas mais severas. O assédio não acontece só dentro de casa ou em loja, mas também nos transportes públicos. A importunação sexual é a prática do ato libidinoso na presença de alguém sem que esta pessoa tenha dado consentimento. Agora, com a lei sancionada, esses atos são considerados crimes, sujeitos a cumprimento de pena de 1 a 5 anos. Em 2016, em Juiz de Fora, a Polícia Civil resolveu deixar em liberdade um homem acusado de abusar sexualmente de mulheres dentro do ônibus. Por que não pedimos a prisão? Porque os investigadores estiveram no local, a paisana, depois que ele já foi chamado, que ele ficou sabendo, não houve mais essa situação. E
imaginemos que ele não volte a cometer o mesmo delito. Em 2017, em Belo Horizonte, um homem chegou a ejacular em uma mulher dentro do ônibus. Foi quando eu senti alguma coisa encostando em mim, né? E aí eu percebi, virei para ele e perguntei o que ele estava fazendo. E ele falou que nada e pediu desculpas. Mas a partir de agora a situação deve mudar. Para algumas mulheres a lei sancionada é uma vitória, mas que demorou a acontecer. Já era para ter acontecido isso há muito mais tempo. Eu não sei o que eles estão fazendo lá que não fizeram isso há mais tempo. A lei prevê ainda um aumento de pena para estupro coletivo, vingança pornográfica e divulgação de vídeos, fotos, cenas de sexo, nudez, pornografia e cenas de estupro. A lei ainda aumenta a pena em 2/3 se o crime for praticado por pessoas que tiveram alguma relação com a vítima. Com isso, vai diminuir cada vez mais pelos direitos que ela vai ter em recorrer oficialmente, né, com essa lei sancionada. A Polícia Militar fechou hoje um bingo no Grajaú, zona oeste da capital. 60 pessoas que estavam jogando foram conduzidas e 10 responsáveis terão que prestar contas à Justiça. As informações com o repórter Wagner de Oliveira. O bingo funcionava no segundo andar deste imóvel, que fica na região oeste de Belo Horizonte. Quem passa por aqui não imagina que no local funciona um espaço de jogos ilegais. 10 pessoas que, segundo os militares, são os responsáveis pelo estabelecimento e trabalhavam no local, foram encaminhados para a delegacia por contravenção penal. 60 clientes, sendo a maioria idosos que jogavam no momento da operação Game Over, também foram levados para a delegacia. No espaço de aproximadamente 200 metros quadrados, a PM apreendeu cerca de R$16 mil em dinheiro, cartelas de bingo, televisores, computadores e vários materiais usados em jogatinas. É literalmente uma casa de jogos aí, ela está totalmente caracterizada, é bem ampla mesmo, tem aí diversas mesas, cadeiras também estão sendo apreendidas aí, que facilita aí a prática do jogo de azar. Na hora que a polícia chegou aqui, alguns responsáveis pularam a janela para tentar fugir. Para se ter uma ideia da segurança do local, os militares tiveram que arrombar uma das portas para entrar no estabelecimento. Detalhe, não é a primeira vez que a Justiça manda fechar esse bingo. Há um bom tempo essa casa já vem sendo alvo da Polícia Militar no combate aí ao jogo de azar. Com frequência vemos que temos cumprido mandado de busca e apreensão, entretanto a casa ainda funciona. Dona Vilma, que é aposentada, frequenta o bingo há pelo menos 2 anos. A dona Estela também é contra o fechamento do local. Eles ajudam a gente demais, faz caridade aqui dentro, dá almoço aqui dentro, cuida dos velhinhos, cuida das pessoas até da rua. Eles são pessoas boas. As pessoas de idade não têm diversão, essa diversão é a nossa. Agora a gente não está roubando, não está matando, está só divertindo. Eu acho errado, tem que regularizar isso para os velhos. Bandidos com armas pesadas assaltaram um banco e fizeram reféns em Machado, no sul de Minas. Neste vídeo, feito por um cinegrafista amador, é possível ouvir os tiros. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil e renderam pessoas no centro da cidade. Tudo aconteceu nessa madrugada. De acordo com moradores da região, os assaltantes teriam fugido em 3 veículos. Uma Ranger prata, um Corolla branco e um outro prata. A PM não informou qual o valor roubado. A primavera chegou quente. Belo Horizonte teve hoje temperatura máxima de 32 graus durante a tarde. E o calor continua forte em boa parte do estado. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O tempo segue claro, com sol entre poucas nuvens em grande parte do estado. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas apenas no sul e no Triângulo. Na zona da mata, nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o tempo amanhece úmido. Na capital, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Ninheira, a temperatura chega aos 40 graus, com mínima de 13. De 8 a 34 em Muzambinho. Varia entre 15 e 36 em Barão de Monte Alto. E em João Monlevade, mínima de 13 e máxima de 35 graus. Você já está pensando no Natal, na correria para comprar presentes, ceia, tudo isso? Pois tem um pessoal lá no bairro Caiçara, aqui em BH,
que já está preparando a decoração para esperar o Papai Noel. Olha só. Faltam 3 meses para o Natal, mas os moradores aqui do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, já começaram a preparar a decoração natalina. Eles fizeram essa bola com 9.500 lâmpadas. Conta pra mim, Adaison, já é o 6º ano que vocês fazem essa ação aqui? 6 anos fazendo essa decoração maravilhosa de Natal pro pessoal do bairro aqui. E esse ano nós estamos tentando encantar com essa novidade, que é essa bola de Natal com quase 10.000 lâmpadas. E além da bola, o que terá esse ano? Esse ano nós vamos ter o Papai Noel, que vai vir fazer uma visita aqui, Papai Noel de verdade. Teremos o coral da escola, que é a escola do bairro Caiçara. E muita diversão para a família toda. Onde vai ficar toda essa decoração? Nas 2 praças da Avenida do Canal. Vai ficar muito lindo. Nós contamos com a presença de todos no dia da inauguração, dia 30 de novembro, às 20 horas. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Bela iniciativa dos moradores, né? Quem quiser visitar a decoração, a partir do dia 30 de novembro, a praça fica na rua Antônio Peixoto Guimarães, conhecida como Avenida do Canal, no bairro Caiçara, aqui em BH. Veja daqui a pouco informações sobre o mutirão promovido pela Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas para garantir o direito a ter o nome do pai no registro de nascimento. É já já. A Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais estão promovendo um mutirão para garantir às crianças, adolescentes e até mesmo adultos o direito a ter o nome do pai no registro de nascimento. Para participar é preciso fazer a inscrição. A repórter Denise Guerra tem as informações. O mutirão Direito a Ter Pai será realizado no dia 23 de novembro em Belo Horizonte e mais 42 comarcas do interior de Minas. Eu vou conversar agora com a defensora pública, que é a Caroline Goulart. Qual é o objetivo? O objetivo do mutirão é o reconhecimento da paternidade e da maternidade para aquelas pessoas que não têm a reconhecida filiação em seu documento. E aí, os pais são convidados a participar? Exatamente. A mãe, ou se for maior, quando comparecer à Defensoria Pública para fazer as inscrições, que vão até o dia 31 de outubro, deverá informar o endereço e o nome completo do suposto pai. Quais são os outros documentos necessários? É preciso levar a certidão de nascimento, o CPF para os maiores de 16 anos, o endereço completo da mãe no caso do menor. Qual é a novidade deste ano? Esse ano, através do provimento número 63 do CNJ, é possível o reconhecimento socioafetivo. O que significa isso? Aquela pessoa que exerce a função de pai ou mãe para a criança poderá reconhecê-la, mas desde que na certidão não tenha o reconhecimento do pai ou da mãe. No dia 23 de novembro, serão realizados os DNAs, que são cedidos gratuitamente pelo Tribunal de Justiça, o reconhecimento espontâneo e o reconhecimento socioafetivo. Outros detalhes sobre o mutirão Direito a Ter Pai estão disponíveis no site defensoria.mg.def.br. De volta ao estúdio. A renovação parlamentar nas próximas eleições é o tema do comentário de hoje da cientista política e repórter especial do Jornal Estado de Minas, Berta Macaron. Apesar de o eleitor brasileiro desejar cara nova na política, a taxa de renovação para a Câmara dos Deputados deve ficar em torno de 41%, portanto menor do que a média histórica de 49% registrada nas 7 últimas eleições. E por que isso tende a acontecer? Campanhas curtas, de difícil financiamento e estruturas de gabinete dos deputados federais que concorrem à reeleição que operam em apoio às suas campanhas. Além disso, partidos políticos reservam fatias generosas do fundo eleitoral aos veteranos. Veja amanhã no Jornal Estado de Minas quanto deputados federais que concorrem à reeleição recebem a mais do fundo eleitoral em relação aos candidatos novatos. Por tudo isso, como renovar na política? Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver o drama da mãe de um menino de 12 anos que tem paralisia cerebral e precisa de uma nova cadeira de rodas. Eu volto já já. Um menino de 12 anos que tem paralisia cerebral precisa de ajuda para conseguir uma nova cadeira de rodas. Ele não cabe mais na que tem e a família não tem condições de comprar outra. Veja na reportagem de Ricardo Miranda.
Cauã, de 12 anos, tem paralisia cerebral. Ele passa a maior parte do dia nesta cadeira de rodas, que já está pequena demais para ele. Tem machucado o dedo, as perninhas dele vivem machucadas, porque ele enfia no ferro da cadeira e ele coloca até o pé no chão. Dependendo do movimento que ele faz, ele encosta os pezinhos no chão. Sem uma cadeira de rodas do tamanho adequado, Cauã e a mãe enfrentam várias dificuldades. Hoje em dia eu não saio com o Cauã mais porque a cadeira não aguenta ele. Com uma cadeira nova eu poderia levar ele no posto de saúde, levar ele na pracinha, por exemplo, para dar uma volta, porque ele fica só em casa. Graziele conta que o modelo de cadeira de rodas indicado para o Cauã, com as adaptações necessárias, custa cerca de R$2.000. Como ela teve que parar de trabalhar para cuidar do filho, agora a família sobrevive apenas com um benefício à pessoa com deficiência, de um salário mínimo que o menino recebe. A família recorreu ao SUS, mas foi informada de que o prazo para receber a cadeira de rodas pode chegar a 2 anos. Eu não posso esperar, a cadeira já não está aguentando ele mais. Outro dia quase caiu dela. Para conseguir cuidar do filho e comprar a cadeira de rodas, Graziele está rifando um celular que recebeu de doação. Já que eu não posso contar com o Estado nem o município, eu dependo da ajuda da população, porque eu não tenho a quem recorrer. O telefone para quem quiser ajudar o Cauã é o 99117-1808, código 37. Repetindo, 99117-1808, DDD 37. O JA termina aqui. Uma boa noite para você. Tchau!